Porque a partir dali, eu já sem esperança, voltei para o sítio onde eu estava e eu não tinha nem como pagar a minha, a minha estadia, os dias em que fiquei ali. Embora não era muito caro, mas já não tinha, porque tudo que era meu foi levado. Então isto era um desafio na realidade pessoal depois daqueles dias. Mas pela graça de Deus, aquele mesmo irmão que me levou lá ao tribunal, à esquadra, deu uma notificação e tudo mais, ele mesmo tratou de pagar os meus custos, as minhas diárias, e levou-me à casa dele. E quando cheguei à casa dele, assim, já naquela hora do fim do dia, aí no jantar, ele disse para mim: olha, há uma coisa que para mim, embora eu seja da IURD, né, me leva às vezes a duvidar em certas coisas. Eu, por exemplo, assisto uma televisão, tenho um acesso ao satélite da Novo Tempo, então eu tenho um decoder. Há uns irmãos que são bons de Bíblia, em te explicar a Bíblia, e tu entendes muito bem o que eles explicam. Só que esses irmãos têm um problema. Eles têm essa coisa de guardar aquelas leis de Moisés, guardar sábado, essas coisas todas. É isso que eu não entendo, mas tirando isso, os caras são maus, eles falam com Bíblia. Então eu, na minha cabeça, eu logo veio aquela palavra do pastor, que diz assim: cuidado com os magorogosianos, estes não têm muita fé. Então eu disse: epa, este quer me desviar da fé. Mas pronto, ele disse: irmão, quando tiver mais vagar, assiste lá estes vídeos aí. Então ele deixou aí os vídeos dele e foi lá dormir. Então eu ainda estava a pensar e não tinha muito sono. Eu disse: deixa lá ver os vídeos. Dito feito, coloquei ali os vídeos e a primeira pessoa que me aparece a me convidar é o pastor Luiz Gonçalves, com o Chega Mais Perto. E ele apresentou-me sobre os 3 tipos, este foi o primeiro sermão que ele apareceu com ele, sobre os 3 tipos de filhos. De acordo com a Bíblia, existem os filhos do homem, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem são os filhos de Deus, quem são os filhos do homem e quem são os filhos do diabo? E ele a mostrar tudo isso, ele falava e eu mostrava na Bíblia, versículos mesmo, que eu antes nunca tive o vislumbre de ver aquilo escrito, mas estava lá escrito. Então isto de certo me emocionou e eu disse: não, deixa-me eu me entreter mais. E ele fez os vídeos deles, ele faz em 3 etapas. A última etapa é aquela chamada de um apelo, né? Sim, o Chega Mais Perto. O Chega Mais Perto. Sim. Naquele momento do apelo, do Chega Mais Perto, é quando ele fala palavras mesmo profundas, apontando na palavra de Deus e exigindo de si uma decisão. É aí onde vem aquilo que é a minha história de superação. Porque a partir dali, por incrível que pareça, eu não mais me tornei o mesmo. Eu acredito que foi a partir dali onde Deus falou comigo. E muita coisa se tornou diferente. Veja que eu bebia, deixei de beber. Mesmo estando na igreja apostólica, onde era dos meus pais, mesmo indo para a igreja universal, essas coisas todas. Eu não parava, pronto, a gente exercitava a fé, mas uma vez a outra, sabia, acontecia aquilo de cair em tentação. Mas a partir dali, muita coisa, perder noites, bebideiras, más companhias, tudo aquilo fui limando, porque a Bíblia própria, por exemplo, em Provérbios 20, versículo 1, a Bíblia diz: o vinho causa zombaria e a bebida forte provoca tumulto. Todo aquele que é deixado vencer por ela não é sábio. Então eu disse: uau, Deus aqui neste versículo está a chamar, supostamente, usou um termo mais suave. O não ser sábio significa, o sinônimo disso significa ser burro ou ser tolo. Eu disse: mas por que Deus está a me chamar de tolo? Por que diz que quem bebe é tolo? Nota, fui pegar aí, fazendo umas pesquisas, fui apanhar um artigo de uns americanos
que falam sobre as desvantagens do álcool. Tem vantagens e tem desvantagens. Então, uma das desvantagens é que o álcool, quando entra no nosso corpo, e por ser um produto volátil, ele tem a capacidade de destruir as células irrenováveis no corpo. As células que não se renovam e que encontram-se milhares no nosso corpo. Então, o álcool tem a capacidade de destruir essas células. Então, eu disse, uau! E fala mais que a maior parte dessas células são células psicossomáticas que se encontram na zona do nosso cérebro. Então, nós perdemos, às vezes, aquela capacidade de concentração e tudo mais. Então, isso tem razão, Deus. Só pode ser um tolo que pode pegar um copo e ingerir, sabendo que aquela substância vai danificar com as células que não se renovam. Então, eu ainda tenho o desejo da bebida, porque minhas amizades todas não são adventistas, a maior parte delas. E eu pedi muito a Deus para que tirasse esse desejo de mim, antes mesmo de me tornar adventista. Mas nessa época eu já estava a fazer os estudos bíblicos. E dito feito, por incrível que pareça, eu me batizo em 2015, mas em 2014, dezembro de 2014, eu já tinha parado com o álcool, porque a última vez que eu consumi o álcool, me senti nojento dentro de mim. Eu disse, Pai, como é que permitiste eu cair nesta tentação novamente, quando eu já tinha dito que não mais vou cair? Por favor, eu sei que isso não depende só de mim. Por favor, tira esse desejo do nada, sem pestanejar. Deus supriu. E Deus tira mesmo, quando você abre o coração de forma sincera, pedindo que Deus repare um defeito que tu achas que é um defeito que tu tens. Deus faz isso de forma tranquila. E foi assim. E dali até hoje, já não sinto, nem tenho prazer, não tenho sequer, nunca mais. Então, isso para mim foi, de facto, uma vida ou uma história de superação. E a palavra de Deus assim me ajudou e tem me ajudado em toda a minha trajetória, quer profissional, quer familiar, em todos os dias da minha vida.